Graça e paz, amados irmãos, estamos novamente para mais um estudo da palavra, mais uma meditação, onde hoje temos o tema Resiliência do Cristão. Nossa base bíblica é João, capítulo 16, versículo 33. Queria que os irmãos acompanhassem comigo aí. Então, vamos lá. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então esse versículo a gente vai dar início e vamos falar um pouco de resiliência para depois a gente entrar na profundidade da resiliência do cristão. Aqui a palavra resiliência ela está na moda hoje, né? Hoje está no vocabulário aí, né? Quase a maioria das pessoas falam, né? Resiliência para cá, resiliência para lá. Aqui eu separei alguns exemplos, algumas áreas, né? Da resiliência. Então, antes de tudo, a resiliência é um princípio cristão. Temos que lembrar disso, né? Pois Deus ordenou que fôssemos resilientes e não foram poucas vezes. Ele fala bastante sobre isso. Mas você sabe o que é resiliência? Vamos primeiro ver o que é resiliência no vocabulário. A palavra resiliência é oriundo do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos, pessoais ou sociais, e não ceder à pressão, seja ela qual for a situação. Vamos ver a resiliência na física. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E nos cristãos? E nos crentes? O que é resiliente? Resiliente é o crente palmeira. O que é o crente palmeira? Que o vento passa e ele se dobra. Mas depois da tempestade ele está em pé glorificando o nome do Senhor. Então a resiliência cristã ela é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Todo dia nós temos lutas, né, irmãos? Quem não tem luta? Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que mesmo ferido você não vai negar ao Senhor e nem desistir. Esse é o segredo, né, de nós cristãos. Não podemos desistir. Nós temos um Deus, amados, que nos conhece e que não permite que passemos por dificuldade ou tentações que não possamos suportar. Isso é bíblico, isso está na palavra para a gente. Assim sendo, por mais que o vento sopre, mesmo quando parecemos estar perto de quebrar, devemos continuar firmes. Muitas vezes oramos, em outros momentos só conseguimos chorar. Parece que não temos força, né? Então choramos, que faz parte também para a gente que descarregar, para a gente exalar. Só não podemos desanimar, desistir, entregar os pontos ou abandonar a fé. Jamais, isso não podemos. As aflições vêm e devemos suportá-las pelo tempo que for necessário, como árvores que resistem aos ventos e tempestades. Foi dita à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Acompanhe comigo. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Olha que Deus fala aqui. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então aqui, o que ele está querendo dizer para a gente? Tereis uma tribulação de 10 dias. Hipoteticamente, né?
cada um tem as suas tribulações, tem seu período, né? Tem seu tempo, né? Porque tudo o Senhor tem um propósito dentro desse tempo. Se ele ainda não deu a vitória, porque ainda falta alguma coisa a ser mexida, a ser modificada em nós. Então, cada um com o seu tempo. Mas ele quer dizer aqui, deixar tranquilo a gente, que nossas aflições não acabarão antes do prazo determinado por Deus. Mas também não serão eternas. Não podemos deixar de ressaltar que alguns sofrimentos são consequências dos nossos pecados. E nem precisamos passar por isso. Mas outros são permitidos por Deus para um propósito maior. Qual que é esse propósito maior? Crescimento e liberdade. Ou a liberdade no sentido de libertação. Enquanto a luta não termina, vamos enfrentar e suportar. Não vamos desanimar nem desistir. Jesus fez assim e venceu. Como bons soldados de Cristo, também enfrentaremos tudo o que for necessário, certo de que, por sua graça, somos mais do que vencedores. Então, eu separei aqui alguns exemplos na Bíblia de resiliência, para que a gente absorva melhor o que o Espírito Santo quer dizer aos nossos corações. Exemplo do personagem Josué, né, um guerreiro. Então eu coloquei aqui como a resiliência de Josué. Aí Deus fala para ele assim, ó: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Está em Josué capítulo 1, versículo 9. O que o Senhor fala para nós aqui? Josué, ele era discípulo de Moisés e viu todas as maravilhas que Deus o usou para fazer. Mas daí a assumir aquele povo teimoso e obstinado em pecar, a entrar na terra prometida, são coisas muito diferentes. O jovem Josué era um homem de fé, pois foi um dos espias que creu na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam na terra. Vocês lembram daquela história, né? Daquela passagem. Foram lá, somente Josué e Caleb continuaram firmes na fé e falando para o povo de Israel, né? Que se Deus estiver com eles, não existe gigante. Vai lá e toma a terra, porque os outros todos recuaram, olhando somente pelos olhos. Esqueceram que Deus, né, é o comandante, é o que dá a ordem. Então isso chama-se fé, e a fé deles era grande demais. Então aqui Deus comunicou a Josué que Moisés havia morrido e que ele lideraria o povo na travessia do Jordão, e daí por diante. E lhe deu a melhor das garantias. Então, como eu fui com Moisés, também serei com você. Olha que palavra de Deus. Fantástica. Diretamente com Josué ele falou isso. Então, sobre a sua liderança, o povo de Israel atravessou o rio Jordão, derrubou muralhas, conquistou e repartiu aquela terra como o Senhor ordenou. E enquanto o povo permaneceu fiel, foi bem sucedido. O povo obedecia, o Senhor abençoava. E aí o que nós podemos tirar de proveito para nós aqui? Uma aplicaçãozinha básica. Precisamos de resiliência cristã para liderar conforme a vontade de Deus. Outro exemplo, a resiliência cristã de Ezequiel. Vamos ler aí, ó, Ezequiel 24:16. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. O que Deus falou aqui para Ezequiel? Queria levar a sua amada esposa, mas o proibiu de lamentar a sua perda. Ele não poderia tirar um período para o luto. Mas isso não significa que não podemos sentir a perda de um ente querido. Aqui Deus queria usar a conduta do profeta como a ilustração de uma profecia que ele queria passar para o povo. Então o que nós podemos tirar aqui para a gente dessa passagem de Ezequiel? O mundo está olhando como nos comportamos diante das lutas e às vezes passamos por determinadas circunstâncias para o nome do Senhor ser glorificado. Através da onde? Da nossa vida. É por intermédio de uma ferramenta chamada
pessoa, ser humano. Então aqui também, no Velho Testamento, o Senhor usou de quê? Deus falou direto o quê? Com Ezequiel. Então é através da nossa vida que a gente glorifica o Senhor Jesus Cristo. Né? Para que tenha, pelo Espírito Santo, tenha vitória, tenha transformação, tenha conversão, através de nossas vidas. Então a aplicação para a gente, hoje em dia, ser profeta de Deus não é para qualquer um. Você precisa de resiliência cristã para obedecer a Deus mesmo diante da dor, da perda de quem você ama. Outra resiliência, outro exemplo, a resiliência cristã de Paulo. Todos conhecem a história de Paulo. Atos 18, versículo 9, acompanha comigo. Certa noite Paulo teve uma visão. E nele o Senhor disse, não tenha medo, continue falando e não se cale. Recado de Deus para o Paulo, em outra linguagem, não temas, mas fala e não te cales. Aqui, o que o Senhor fala para nós? Que definitivamente Paulo foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, de 25 a 27, olha, acompanhe comigo aí. Três vezes os romanos me bateram com porretes. Eu uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos na cidade, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Lemos o quanto ele sofreu aqui. Recebeu 5 quarentenas, açoites, apedrejamento, naufrágio, fome, frio, nudez, mas venceu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. Né? Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O que nós podemos extrair para nós dessa resiliência, né, de Paulo, desse exemplo que foi Paulo, né? Um servo do Deus Altíssimo por Cristo Jesus, porque ele creu. Nosso Deus nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Você precisa da resiliência cristã para fazer a obra missionária e, se necessário for, morrer pelo Evangelho. Então aqui, amados, a gente já vai chegando no final dos exemplos aí, né? Dei só 3 exemplos, tem muito mais exemplos de resiliência. Mas o importante é a gente entender que a resiliência cristã, a hora que tá a sanfona para romper, porque é um elastômero, né? Então o dia a dia nosso é isso aqui. Então nós temos o Espírito Santo que está no interior, né, de todas as nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas provações. Então vai. A hora que a gente pensa que vai romper, não rompe. O Espírito Santo vem e volta. Aí vem o refrigério, vem a paz, vem o bálsamo. E a gente vai de novo. E assim a gente vai. Por isso que a gente tem que aumentar essa fé, para que a gente consiga, nessa elasticidade, nesse elastômero, nessa mola propulsora, a gente conseguir manter o equilíbrio. Equilíbrio, quem que vai dar esse equilíbrio? O Espírito Santo. Para a gente não esmorecer de uma tal maneira de se afastar. Não podemos. Nós temos um range aqui, ó. Esse range é um range permitido, mas só que para a gente conseguir estar dentro desse range, a gente precisa aumentar a fé. É buscar todo dia. É aumentar. É se dispor. É se despir. Senão a gente não vai conseguir.
Vamos chegar aqui agora para a conclusão. No cotidiano, quando você é assolado por tantas cobranças e pressões, precisa manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade. Ansiedade, o mal do mundo, né? Manter a paz em meio às tormentas da vida, sendo resilientes. A Bíblia nos aponta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Acompanhem comigo. Ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Né? Outro versículo, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Falta pouco, gente. Mantém firme, aguenta firme. Não saia não abre mão da Bíblia. Mesmo não querendo, mesmo nas lutas, abre a Bíblia e leia, porque a palavra é Cristo e Cristo fala ao seu coração. A luta, uma aplicação para a gente, a luta que você está passando não é para te parar, mas para te fazer crescer. O exemplo desses 3 homens que a gente falou, Paulo, Ezequiel e Josué, é para te encorajar a caminhar mais uma légua com Cristo. Está faltando pouco. Gente, Hebreus 10, 38, ele fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse recadinho é para nós. A gente ficar firme e forte. Seja o que for que você está passando agora, amados, uma outra aplicação para a gente. Ou o que Deus está te mandando fazer, persevere, seja resiliente. Não desista. Eu sei que não está fácil para ninguém. Mas eu sei que a gente tem o melhor. O gigante está dentro da gente. O dono do mundo está dentro da gente. O Salvador está dentro da gente. Então a gente tem que confiar. E na hora certa, ele vem e puxa a gente. Vem o alívio. Vem o milagre. Ele consegue fazer isso por nós. Por isso que tem que, dentro de nós, tem que estar o quê? A gente tem que estar orando e buscando o quê? Os frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito entram várias qualidades da perfeição. Longanimidade, bondade, benignidade, amor, paz, domínio, mansidão. Por isso que a gente não podemos parar. E aqui, amados, a gente termina com esse tema, resiliência, né, no cristão. E que Deus ajude vocês, ajude a nós, né? Somos todos nós dependentes do Espírito Santo. Que Ele abra cada dia mais a nossa visão. Que a gente cada vez mais seja obediente, cada vez mais resilientes, né? Para a gente cada vez mais estar agradando, estar iluminando, sendo pedra viva, dia após dia. Que a gente não desanime, né? Que a gente fique cada vez mais firme e forte, mesmo nesses últimos dias. Maranata, ora vem Senhor Jesus, fiquem com Deus, logo voltamos. Amém. Abraço.